Fala, futuro designer, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje o papo aqui tá muito bom, tá? Nós vamos conversar com ele, que tem 39 anos, é designer de serviço, doutorando em designer com linha de pesquisa em estética africana como luta política, pai da Elis, casado e professor universitário há mais de 12 anos. Gente, nós estamos com ele, Nilmar Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Nilmar. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Nilmar, a primeira coisa que eu gostaria de saber, eu acho que todo mundo também, é como começou a sua história com designer gráfico. Como você falou assim, é isso que eu quero? É um caminho curioso, assim. Primeiro porque eu sempre gostei de desenhar, né? Mas nunca foi fácil escolher fazer design. Porque minha mãe e meu pai, como toda mãe e pai, sempre tem algumas profissões que idealizam para os filhos, né? Então, em algum momento, minha mãe e meu pai acharam que eu ia fazer ou medicina, ou matemática, ou engenharia, como caiu o meu teste vocacional. E, na verdade, não. Eu fui na contramão disso e fui escolher fazer design. Isso lá no final da década de 90, início dos anos 2000. E não era fácil entender o que era design naquela época. Hoje ainda tem alguns ruídos, mas naquela época era muito difícil. Então, uma das coisas que me fez, inclusive, quando entrar, assim, querer ser professor, era, de alguma maneira, disseminar a ideia do design. E aí eu consegui entrar, minha mãe começou a respeitar um pouquinho mais a profissão e compreender também. Quando eu fui fazendo os trabalhos, fui lendo os livros, fui entrando para fazer os programas de estágio da faculdade na época. E aí, a partir disso, ela entendeu um pouquinho melhor, e meu pai também. Entendi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo com esses poréns, assim, colocados pela sua mãe, pela época que você começou e tudo mais, quando foi que você percebeu que essa era a sua vocação de fato? Foi na faculdade? Ou já foi na hora que você estava no mercado de trabalho? Quando que você viu que aquilo era o que você tinha nascido para fazer, assim? É muito curioso, porque eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, bem novinho. Então ainda não tinha muita ideia de mercado de trabalho para mim. E era muito a ideia da minha vocação mesmo, do que eu gostava. Então eu sempre fui na escola o aluno do grupo, assim, de trabalhos em grupo, que gostava de fazer o cartaz, que gostava de fazer a apresentação. E isso tinha a ver com uma relação estética mesmo, né? Eu sempre gostei de desenhar, de ilustrar. Hoje eu nem faço mais isso, mas eu gostava bastante também. Era um passatempo, era um hobby. Então eu comecei a ver, de alguma forma, faculdades que, de alguma maneira, eu não ia desistir pelo meio do caminho. Que hoje ainda tem muito esse medo, né? Embora a cultura da mudança seja mais comum, mas naquela época era quase escrita em pedra, assim, você escolheu fazer uma área, então você tem que ir nela até o fim. E aí eu via que na ilustração era uma fuga, então isso me levou a fazer design muitas vezes. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, aqui no início, eu até falei que o seu doutorado é com a linha de pesquisa em estética africana. Sim. E pensando nesse aspecto, eu gostaria de entender como foi que você percebeu mesmo que o design poderia ser uma ferramenta de mudanças sociais, de pautas afirmativas. Como que foi esse estalo para você? Isso é uma percepção do design mais contemporânea, assim, né? Uma percepção muito mais relacionada ao design como uma área da Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Então o design tem muitas frentes, né? A gente tem a mais conhecida como design digital ou design gráfico, de uma maneira geral, mas o design é uma relação que funciona muito politicamente, porque trabalha muito com a imagem, trabalha muito com a estética. Então, a minha ideia de escolher essa linha de pesquisa para o doutorado vem muito da minha origem enquanto indivíduo preto, que tem um pai preto, que tem a mãe preta, e que de alguma maneira eu tive muitos problemas de racismo na infância. Então, como é que eu poderia, diferente de quando eu estava na juventude, que eu não me reconhecia em nenhum momento com alguma beleza, como é que eu poderia me reconhecer bela numa sociedade que é tão branca, assim, é tão de cultura embranquecida, europeia, eurocêntrica, e ao mesmo tempo, né, tentar entregar isso como um produto para minha filha ter como orientação. Porque como meu pai não teve letramento racial, eu tentei criar algum objeto, algum caminho para que minha filha cresça já se sentindo bem, já se sentindo bela, já tendo a cultura da beleza a partir da estética africana. Perfeito, perfeito. Então, assim, para encerrar, para você que está acompanhando a gente desde o Instagram, eu queria que você deixasse uma dica para os futuros designers que estão por vir. Se você pudesse pensar assim, não, durante toda a minha trajetória, essa é a dica de ouro que eu quero deixar para vocês. Eu sempre falo muito sobre estudar. Estudar é um caminho eterno, assim. A gente que trabalha com alguma profissão que seja ligada à tecnologia de uma maneira geral, a gente precisa muito olhar para frente e estar sempre ou à frente do tempo ou minimamente no tempo das coisas, né? Então, acho que isso é um caminho fundamental. Mas eu acho que no meio de hoje, onde a gente tem, de alguma maneira, inclusive politicamente, um incentivo ao não estudo, né, à não capacitação, há uma relação muito na contramão da educação,
Eu acho que a gente precisa muito, mas muito, assim, ser incansável sobre ser transgressor, sabe? Você não desistir, você mostrar que pode, você ser muito questionador. Então, o design é uma área que te permite muito questionar. Então, tente sempre ser questionador, tente sempre estar à frente do tempo, sempre estudando, porque isso vai fazer você ser diferente em algum momento. Perfeito. Nilmar, foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito legal. E você, pessoal, o papo não termina por aqui, viu? Comenta aí se vocês têm mais dúvidas, o que vocês acharam desse bate-papo, que vai ser um prazer a gente continuar trocando essas figurinhas. Combinado? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.